Bom, então, como a gente estava conversando, né, sobre as necessidades desses pacientes, né? Então, os pacientes, pela experiência que eu vivi, né, nos últimos anos, né, na verdade, desde quando eu iniciei a minha vida profissional na área do cuidado farmacêutico, a gente observa claramente, né, que esse paciente, ele tem necessidades, né, muito semelhantes, independente do local onde eu encontro ele, independente da cidade, independente se é o contexto público ou privado. Então, eu vou ter essas necessidades, né, na área da farmacoterapia, muito evidente, e é claro que eu devo personalizar de acordo com as necessidades que são apresentadas, né, e que são observadas durante a consulta. Pode passar, por favor? Esse slide eu costumo apresentar dentro desse contexto, porque, como a professora Noemi acabou falando, né, a característica que a gente tem na nossa formação dos as ações na área farmacêutica há muitos anos, mais técnica, mais voltada para o produto e para o medicamento. Então, muitas das vezes, quando conversamos com os nossos chefes, quando a gente precisa fazer um movimento para mostrar o que poderia ser feito a nível clínico, muitas das vezes fica muito difícil de enxergar o farmacêutico sem o medicamento, então é sempre o produto junto. Esse slide eu gosto de apresentar porque ele traz, né, a forma das atividades que eu tenho voltadas para o paciente e as atividades que eu tenho voltadas para o medicamento. E aí fica claro o que eu posso fazer enquanto farmacêutico na área clínica, aquilo que eu posso fazer de maneira individual e aquilo que eu posso fazer de maneira coletiva. E aí eu posso ir desenhando o serviço. Esse slide, por acaso, eu utilizei em uma das vezes, quando eu iniciei um projeto numa rede de farmácias lá no Paraná, e essa rede de farmácias queria, né, colocar consulta farmacêutica, mas não entendia muito bem o que o farmacêutico poderia fazer e como iria fazer. E o que poderia ser cobrado e se deveria ser cobrado ou se não deveria ser cobrado e como que seria toda a dinâmica. Então a gente, né, eu conversei, eu tive que apresentar um projeto para a diretoria dessa rede de farmácias e a gente traçou uma estratégia para a implantação, né, desde um piloto até toda a estrutura para que pudesse os farmacêuticos daquela rede começassem a atender e como que seria oferecido e gerado a demanda das consultas. Então, nessas atividades, né, como está aqui no próprio slide, as atividades voltadas para o paciente, as individuais, a gente entra em várias situações, né, então, a dispensação, a indicação farmacêutica, a revisão da farmacoterapia, a manipulação clínica e o acompanhamento farmacoterapêutico. Então, cada um desses eu vou fazer de acordo com a necessidade daquele paciente que recorre ao meu setor de serviço. Na época, então a gente traçou uma estratégia para mudar a estrutura da dispensação farmacêutica, né? Naquela época, o que acontecia na maioria das vezes era a entrega de medicamentos, mas a gente já via alguns movimentos de alguns farmacêuticos de tentarem orientar o paciente. E a gente começou a trabalhar com os farmacêuticos para fazer a abordagem para a maioria dos medicamentos que ele fosse dispensar, principalmente se fosse de primeira vez, como ele deveria ser utilizado pelo paciente. E principalmente quando a gente trabalhava com as formas farmacêuticas complexas, né? Então, todas as orientações necessárias a serem dadas para o correto processo de uso do medicamento.
Na sequência, a gente fez um piloto para desenvolvimento dessa consulta farmacêutica, e essa consulta farmacêutica nessa rede em especial, a gente iniciou cobrando, desde a primeira consulta, né? A gente sempre cobrou a consulta farmacêutica. E para a gente gerar demanda, a gente fez ações coletivas para atrair os pacientes, para que os pacientes soubessem o que a gente estava fazendo ali, o que a gente poderia fazer para ajudar o paciente. Uma das estratégias que eu utilizei foi o rastreamento em saúde. Então, a gente fez, utilizando ferramentas validadas, a gente fez campanhas e durante esse período dessa campanha, né, uma semana, a gente realizava o rastreio utilizando ferramentas validadas para calcular risco cardiovascular, para verificar qual era o risco do paciente vir a desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. E aí, pode até sair uma pergunta, né, entre vocês, que é, Emanuele, mas você está falando de um rastreio para prevenir a doença, e o paciente que vai utilizar o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, ele já tem a doença. Realmente, sim, é isso que vocês podem se questionar, né, e realmente sim, a ideia de fazer isso é porque eu iria saber quem já tem a doença, e aí eu poderia claramente conversar com o paciente e saber quais eram os medicamentos que ele estava usando e como que ele estava usando, e nesse exato momento fazer a abordagem da oferta do serviço, perguntar se ele sentia que estava controlado ou não, como que andava, e aí ofertar o serviço. Eu posso dizer que foram experiências repetidas ao longo de um ano, né, desenvolvendo essa atividade, e eu tinha agenda lotada, todas as vezes que eu fazia esse movimento, a minha agenda lotava em atendimento, e a gente tinha um retorno econômico para a rede, porque fazia movimentar mais ainda a farmácia. Por que eu estou falando, né, também essa questão do retorno econômico de maneira indireta? Porque isso fazia com que os gerentes das farmácias apoiassem um farmacêutico que estivesse à frente desse movimento para a implantação da consulta farmacêutica. Até porque o tempo que ele fica na consulta, fazendo o paciente, né, fazendo todo o acompanhamento farmacoterapêutico, para o gerente, né, de uma rede de farmácia, em que ele tem um volume, sei lá, de 100 mil reais, né, no final do mês, e tem farmácias que a própria Laís pode afirmar isso com, com mais propriedade, ainda mais, né, porque ela trabalha numa rede maior, e tem farmácias que vendem isso em um dia. Então, às vezes, é muito dinheiro, e aí ele olha e fala, não, eu queria que o meu farmacêutico estivesse no balcão, e não lá dentro do consultório, atendendo um paciente, que às vezes a consulta, o valor dela, econômico, é menor, né? Então, essa estratégia, para ser comparado, a gente fazia esse monitoramento e fazia esse acompanhamento de valores para mostrar o que a gente poderia trazer e agregar para o serviço. Dessa forma, a gente conseguiu envolver a equipe toda, né, e dar mais suporte para o farmacêutico para que ele pudesse fazer a consulta, né, seja ela da indicação propriamente dita, se a gente fala de um problema de saúde autolimitado, ou se a gente fala de um acompanhamento farmacoterapêutico, porque tem um paciente que está com a doença crônica e precisa de um acompanhamento por mais tempo. E quando a gente fala disso, eu não consigo visualizar, por exemplo, a situação do problema de saúde autolimitado, ele isolado tão somente, porque o paciente ele pode ter aquele problema de saúde autolimitado, mas ele também pode necessitar, né, de um acompanhamento farmacoterapêutico, porque ele tem outros problemas que precisam também ser monitorados e acompanhados e feitas intervenções. Então a gente fez isso, né, e deu muito certo, tanto que a farmácia, na época, quis montar também um centro de informação de medicamento, a gente elaborou toda a estrutura para que tivesse esse suporte também associado ao sistema de televendas, né, que seria a entrega de medicamentos por call center, né,
Então, a gente também teve essa experiência. Então, eu tive ações coletivas associadas para que eu pudesse dar suporte para ter ações individuais. Isso que eu coloco para vocês são estratégias que, ao longo desse período que eu tive, dessa caminhada, me deram suporte para que eu pudesse fazer a implantação e fazer com que o consultório desse certo. Porque uma das coisas que eu ouvi desde que eu iniciei essa atividade, né, eu estou falando de lá desde 2007, é, eu escutava muito aqui, mas os pacientes, eles não vão querer esse acompanhamento. Mas como que eu vou querer, vou implantar isso, e como que eles vão marcar a consulta, como que vai funcionar isso, né, se hoje, por exemplo, eles não me procuram. Então, tem muito associado a eles identificarem o que você pode fazer para ajudar no processo de cuidado dele. E se ele percebe e entende que o que você está fazendo é diferente e que também dá resultado, ele vai querer, né? Então, essa foi uma das estratégias que eu utilizei e que deram muito certo, e que eu acredito que em várias outras situações, né, por exemplo, eu consigo visualizar, por exemplo, quando a gente conversa com outros profissionais que estão passando por essas dificuldades, né, de visualizar essa junção, né, de ações coletivas para que desse certo e desse suporte para a implantação da consulta farmacêutica. Pode passar, Rafael. Ai, aqui. Acho que eu consigo agora. Então, Tá certo. consegui aqui. Eu tinha no início, né, de algumas questões que eu escutei da professora Lindstrand num congresso, quando eu estava elaborando, né, de mostrar isso, até porque é uma pessoa que é referência na nossa área e que ela traz, ela mostra determinadas coisas que deram certo e que a gente pode também utilizar isso a nosso favor, né? Então, uma das falas dela, né, é sobre a questão da necessidade da formação e principalmente do conhecimento, do ensino ser claro para o farmacêutico, né, informação na área do cuidado, que ele precisa ter claro a prática, né, da atenção farmacêutica, como que deve ser feito. Além disso, a filosofia da prática e o processo de cuidado e a gestão da prática. Então, é importante a gente ter isso de conhecimento, de bagagem, e entender que isso não tem intuição, não é intuitivo. E ninguém já sabe sobre isso. Não sabe, porque a gente precisa fazer a gestão dessa prática, ver quais são os resultados que a gente está trazendo para o serviço, ver qual é o impacto que está sendo gerado no meu paciente, né, na própria cadeia de serviço, aonde eu presto serviço, e os meus pares, para que eu possa ser cada vez melhor naquilo que eu faço, como profissional de saúde. Além disso, uma outra fala que ela traz, e isso se encaixa no contexto quando a gente fala do problema de saúde autolimitado, né, nesse manejo, é que o farmacêutico, aquele que aprende a trabalhar, né, com o tratamento dos 10 problemas de saúde médicos, né, mais comum, eles conseguem ter uma resolutividade de problemas aí em 50%. Isso é um impacto enorme. Então, significa dizer que cada vez mais eu estudo sobre aquilo e me aproprio do conhecimento, eu consigo gerar um impacto muito importante, tanto no desenvolvimento da minha prática, a nível do paciente, quanto dos profissionais de saúde que estão envolvidos na cadeia do cuidado.
né? A formação do farmacêutico é um fator limitante, sim, para a prática da atenção farmacêutica, seja para que ela seja realizada em larga escala. Como a professora Noêmia falou, existiu, né, no Brasil, historicamente, a gente tem currículos diferentes, com abordagens diferentes, né, tiveram farmacêuticos que foram formados há tempos, anos atrás, que foram formados com viés para o medicamento, ou com viés só para análises clínicas. A gente não tinha disciplina. Eu, por exemplo, vim da formação generalista, mas naquela época que foi feita a transição, a gente não tinha muitos professores com determinadas bagagens que hoje a gente já vê nas universidades. Por exemplo, uma oportunidade como essa que a gente está vivenciando agora em sala de aula, por mais que a gente esteja todo mundo distante, né, remoto, de maneira remota, mas a gente tem a oportunidade, por exemplo, do professor Tiago, que está lá em Minas, me corrija se eu estiver enganada, né, mas está distante de nós, mas que pode trazer a experiência que ele está vivenciando lá, e a gente trocar o conhecimento aqui, e possibilitar com que vocês que estão na universidade sejam profissionais diferentes dos que já estão no mercado, e isso possa promover a mudança contínua na formação. E tudo isso que eu falei, tem uma coisa que é muito importante a gente falar também, é sobre competências, né, habilidades e competências, e eu acho que isso é importante também quando a gente fala de utilização de implantação de serviço, de prestação de serviço, de como eu vou fazer, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer as intervenções ao meu paciente, e as ferramentas que existem para que a gente possa ser cada vez mais assertivo, para que a gente possa cada vez mais ser comunicativo, para que a gente possa entregar os melhores resultados para os pacientes, para melhorar a adesão do paciente. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou gerar essa prescrição? Quais são as informações que eu devo utilizar? Como que eu vou fazer toda essa dinâmica? Esse slide que eu trago para vocês é uma das ferramentas, né, que é utilizado para avaliação de comportamento, né, a perfil comportamental, na verdade, né, é uma ferramenta que faz com que a gente observe quais são as competências que eu tenho, e isso permite você fazer um planejamento para desenvolver competências que permitam melhorar a sua prática. E isso faz com que você consiga entregar melhores resultados para os pacientes, você consiga desenvolver pessoalmente, profissionalmente, as suas habilidades, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito na área, sei lá, da indústria, né, é uma pessoa que trabalha com muitos critérios, detalhes, então ele vai ter uma característica, né, mais acentuada para a estabilidade. Então, ele vai trabalhar muito com observação. Só que esse paralelo que eu trago para vocês é para que a gente possa visualizar dentro do contexto da consulta. Meio que Bom, eu talvez para que eu seja melhor compreendida por vocês, o que eu quero dizer exatamente? É que se eu quiser, enquanto profissional, desenvolver uma determinada competência que hoje eu não tenho e que é importante para a realização do cuidado farmacêutico, eu posso sim utilizar dessa ferramenta e melhor trabalhar como profissional a nível de comportamento. Uma situação que acontece muito em consultório. Às vezes eu estou fazendo acompanhamento daquele paciente e, sem querer, eu me vejo como, sei lá, uma mãe ou um pai do paciente. Isso é ruim para o relacionamento
para aquele vínculo que eu estou criando, para os resultados que eu vou trabalhar com o paciente e pela estratégia que eu vou usar para abordar o paciente para o plano de cuidados. Então, eu preciso olhar para mim e visualizar eu, Emanuele, como profissional, o que eu posso visualizar de comportamento que favoreça o desenvolvimento do meu serviço, né? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que eu acredito que muitos de vocês, né, enquanto estudantes e mesmo como profissionais, deveriam utilizar dela para visualizar determinados comportamentos que podem ser trabalhados ao longo do período, tá? E todos esses comportamentos eles podem ser mudados à medida em que você vai desenvolvendo isso. Eu falo, por exemplo, comigo, lá no início, antes de eu me envolver, propriamente dito, com a área do cuidado farmacêutico, eu tinha uma habilidade comportamental totalmente diferente da de hoje, e eu tive que me adaptar se eu queria desenvolver a clínica, né, a área clínica, para que eu pudesse ter melhor resultado diante do paciente, para eu saber como melhor me comportar, como fazer a intervenção de maneira mais assertiva, e aí sim dar os resultados. Então, como a gente conversou, eu tenho o meu perfil comportamental com essas características, né, que é aquilo que eu apresento de fora, né, o que é que eu demonstro, mas aí mais internamente eu vou ter aí as minhas atitudes e os talentos, né, mais intrínsecos que tem a ver mais com a personalidade. Lá atrás, em 2007, eu tive a oportunidade de estar em Portugal, e quando eu fui para Portugal, né, fazer o meu estágio de conclusão de curso, eu fui para uma farmácia que era referência naquela região a nível de serviços clínicos. E os farmacêuticos que estavam lá recebiam formações específicas para essa área. Então, já diferente do currículo que eu vinha. Então, eu tive que desenvolver esses conhecimentos e essas atitudes e os meus comportamentos também para que eu pudesse me adaptar melhor e trabalhar a nível do cuidado. Essa farmácia em especial, até ontem o professor Rafael mencionou, ontem não, na semana passada, o professor Rafael até falou, olha, a Emanuele, lá em Portugal, ela teve, né, a possibilidade, quando ela trabalhava lá, existia um aparelho que fazia avaliação bioquímica, e isso já fazia ali na própria farmácia, a gente utilizava aqueles parâmetros para avaliar o paciente, de acordo com os marcadores que a gente precisava, e aí sim, a gente utilizava aquilo como ferramenta para avaliar as intervenções, se estava melhorando ou não o paciente, se existia melhor ou não, através das intervenções que eram feitas. Todas as dispensações nessa farmácia eram realizadas exclusivamente pelo farmacêutico, e aí, até nessa foto, eu até vou mostrar outras fotos, a gente fazia todos os atendimentos sentados. Isso já passava a ideia para o paciente de que existia uma necessidade dele ouvir, né, não ia ser uma coisa tão rápida, então significava dizer que a gente ia fazer a avaliação da receita ali, da prescrição, ia fazer todas as orientações e o paciente sairia lá com o medicamento e com as orientações, tá? Nessa mesma farmácia a gente tinha o consultório farmacêutico, fazia os acompanhamentos farmacoterapêuticos e a gente também fazia, né, dentro desses acompanhamentos, a gente fazia intervenções também de indicação. Em especial, naquela época, né, eu estava mais como ouvinte e acompanhava as consultas, porque eu estava como estagiária. Então, o professor Henrique, ele trabalhava bastante, né, com a parte da dermatologia, então ele fazia bastante indicação de dermocosmético para problemas de saúde autolimitado na dermatologia, tá? Em Portugal tem essa situação de que os medicamentos eles ficam para trás do balcão,
e o elenco de medicamentos isento de prescrição, os MIPs, né, eles ficavam em uma determinada área da farmácia. Não sei se vocês conseguem visualizar, eu não sei se o meu cursor aparece para vocês, acho que não. Mas na foto do meio, né, tem uma parede para trás desse expositor vermelho, e lá a gente só colocava os medicamentos isentos de prescrição. Né, para fora dessa área, aí a gente tinha, que eles chamam de loja, né, que era os dermocosméticos, né, existiam alguns itens para crianças, enfim, mas tudo que era medicamento ficava atrás, em gavetas, e a única coisa que ficava exposta eram esses medicamentos dentro de prescrição, e mesmo assim ficava próximo dos farmacêuticos, de maneira que, se por acaso o paciente fosse lá se automedicar, existia o acolhimento, né, do farmacêutico sobre aquilo que ele iria, né, utilizar e como ele deveria utilizar, e se realmente ele existia essa necessidade. Podem ver que tem uma foto nesse slide que a gente traz aí os serviços que essa farmácia traz, né, como utilização. Tá, isso aqui, essa foto aqui dessas indicações desses serviços não é de lá da farmácia do professor Henrique, é de uma outra farmácia no sul de Portugal, mas que ela apresentava, né, os horários de funcionamento e os serviços que ela prestava para a comunidade que a farmácia tinha lá à disposição. Caso o paciente precisasse, ele poderia, né, acionar isso. Então, essas imagens são imagens de 2007, e hoje a gente já vê, né, algumas mudanças aqui no Brasil associada, né, a esses serviços e a ampliação desses serviços, né. Então, aqui era o balcão, né, onde a gente tinha a dispensação farmacêutica, todos sentados. Lá atrás, tá vendo, os gaveteiros, era onde a gente armazenava todos os medicamentos. E existia uma coisa que eu acho muito interessante e importante, isso que a gente desenvolveu, a mesma lógica, né, a mesma ideia nessa dinâmica aqui nessa rede de farmácia onde eu trabalhei no Paraná. A gente chegou a fazer alguns informes, né, para fazer os rastreios em saúde, e foram desenvolvidos, né, com conhecimento técnico, né, farmacêutico. A gente escolheu os temas, fez a adaptação, fez o design. A gente tinha uma equipe de marketing que elaborou isso junto com a gente, com os farmacêuticos. Então, essa forma como eles faziam a dispensação permitia que esses folders eram específicos, criados para fazerem com informação para o paciente que fosse utilizar determinados medicamentos, seja, por exemplo, a pílula do dia seguinte, né? A pílula do dia seguinte, existe, né, a possibilidade da indicação farmacêutica, e aí a gente utilizava um informe sobre as orientações, como utilizar. Existia nesse informe, já vinha também algumas orientações sobre a utilização e sobre a importância de se prevenir sobre as doenças, né, e então a gente poderia utilizar disso como suporte de conhecimento na hora da dispensação, para além das informações sobre o correto processo de uso de medicamentos. Então, aqui, olha, é a área que eu falei, que estava na outra imagem. Temos aí os medicamentos isentos de prescrição. Essa é uma foto um pouco mais próxima. Tá? Então, a gente tem aí o atendimento farmacêutico.
A área de análises clínicas, né? Então, a gente fazia alguns exames, né, com sangue capilar, e eram realizados aí. Durante o período que a gente fazia rastreamento em saúde também lá em Lisboa, a gente utilizava a salinha para fazer as entrevistas e assim não alterava a rotina da farmácia, das consultas e da dispensação farmacêutica. Esse aqui é um dos aparelhos que existe. Esse aqui faz em torno de 16 marcadores biológicos, né? Então, esse aqui é uma opção, né? Então, você faz com o sangue capilar e ele já sai um extrato com os valores, e aí você pode utilizar para o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Verificar como que tá os resultados sobre as intervenções que você realizou e os resultados do medicamento em si. Mais uma foto sobre então, consultório farmacêutico. Essa aqui são outras farmácias da região, em Portugal também, já é uma outra estrutura, também tinha consultório farmacêutico. Essa aqui também é outra farmácia. Veja que os problemas sobre a implantação e as adaptações de cada farmácia para a oferta do serviço, a gente tem, independente de qual seja a região. A gente vai passar por situações de dificuldades, né? Então, por exemplo, essa farmácia, o ambiente que eles utilizavam para fazer a consulta farmacêutica era um espaço muito apertadinho, mas era o que tinha, e se prestava o serviço. Conforme fosse surgindo as demandas e conforme fosse os resultados econômicos, eles ampliavam. Então, a gente vai ter outra farmácia maior, como essa aqui que eu também visitei. O consultório dela era maior e existia um consultório na área de dermatologia com equipamentos específicos para avaliação do paciente, né? Isso aqui é o consultório, e aqui, para fazer algumas intervenções na área da dermatologia, tá? Então, isso aqui também pode ser utilizado a nível de problemas de saúde autolimitados específicos, né? Então, são recursos que podem ser utilizados e adaptados. Aqui na Espanha também, a gente acompanhou uma outra farmácia, chegamos a fazer também desenvolvimento de campanhas de saúde e rastreio. Isso são estratégias para ampliar a divulgação, estar mais próximo da comunidade com outros apresentando os serviços, né? Bom, eu não consegui trazer para vocês, porque por ordem, como que eu posso dizer, administrativa, né, como eu trabalho no hospital militar, eu preciso de autorização para mostrar algumas fotos que que eu tenho em relação ao desenvolvimento da consulta na geriatria, que a gente fez aqui em Brasília. Começamos do zero, né, não tinha o consultório farmacêutico integrado, né, na equipe, então a gente ampliou. Depois fizemos parte da AGA, né, que é a avaliação ampla geriátrica. Eu fazia parte da avaliação a parte de medicamentos, né, então como o paciente como ele estava utilizando, e ali naquela primeira consulta, que é a primeira avaliação que o paciente da geriatria recebe quando ele inicia o atendimento nessa unidade, permite que exista uma consulta interdisciplinar, né? Então, cada profissional faz uma avaliação desse paciente, e depois a gente faz uma reunião clínica
para tratar um plano de cuidado desse paciente. Então, se esse paciente ele vai precisar de um acompanhamento farmacoterapêutico, se ele vai precisar passar, sei lá, no cardiologista, se ele vai precisar de um acompanhamento da equipe do serviço social por algum tipo de intervenção que seja necessária, ou se vai precisar da fisioterapia. Então, a gente decidia isso em equipe e fazia os acompanhamentos desse paciente. Como a pandemia, né, veio, acabou que esse serviço ele teve que ser suspenso. Né? Como eu comentei, agora iniciamos um novo projeto, que é o consultório farmacêutico na atenção básica que a gente tem lá nessa unidade. Então, a partir da próxima semana iniciam as consultas, né, junto com a equipe de saúde de lá, da atenção básica, e espero em breve dar mais resultados sobre esse processo. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta específica, algo. Oi? Oh, maravilha, Manoeli. Acho que agora sim, agora tá me escutando. Que bom, muito bom. Que bacana, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa sua apresentação foi quando eu cheguei aqui na universidade, né? E você já contava de uma experiência anterior, né? O interessante é como as coisas estão mudando de uma forma muito rápida, assim, né? Então, há 3 anos atrás, quando você apresentou isso, a gente não tinha tanta expansão de clínicas, né, como a gente está chamando aqui no Brasil de clínicas farmacêuticas e tal, e ainda a questão de como esse pioneirismo, né, da Europa tal, destoava mais, né, da gente, assim, né, e agora não, a gente já começa a ver essa expansão muito maior, assim, né, e o bacana também da experiência que você traz é que também eles também enfrentaram dificuldades, né, eles enfrentam, né, dificuldades, você vivenciou isso, assim, né? Não é dificuldades como as nossas também, dificuldades estruturais, dificuldades para convencer as pessoas sobre a importância, né? Claro que a estrutura é bem diferente, né? Mas que tem vantagens e desvantagens, né? Lá, né? Eu sei que na Espanha é muito assim, mas acho que na Península Ibérica toda, né? Em Portugal também, tem muito. As farmácias elas são concessões, né? Concessões públicas, né? Então tem daquele farmacêutico, né? Ou daquela pessoa tal responsável. Então é como cartório, né? É diferente daqui que é qualquer um assume e tal, e aí a gente acaba tendo muita, né? Então é isso, assim, a gente tem muita possibilidade, né? Resta a gente ter o preparo, o discernimento e para se colocar também, né, com esse potencial de inovação e para conseguir implantar essas questões de forma mais fácil, assim, mas eu sempre vejo muito quando eu vejo assim muito a Europa, tudo a gente parece que tem sempre um delay, né? A gente tem um delay, assim, né? Tipo, eles começam, fazem algumas coisas e aí a gente vai correndo atrás. Só que muitas vezes a gente até acaba esperando em algumas coisas, né? Mas é muito bom também poder ver isso, assim. Não é um investimento a fundo perdido, né? A gente investir nesse movimento clínico, a gente consegue ver que é isso que é a tendência, né? O caminho, né? Então, Aquela época, quando eu retornei de Portugal, eu escutei isso de um professor por aqui, lá em São Paulo. Eu escutei um professor, ele falou assim, Emanuele, nós estamos mais ou menos 10 anos atrás do que você vivenciou lá, naquela época. Só que hoje, claro que com a questão da internet, né, e com o movimento que a gente teve de lá para cá, esse delay, como você mesmo mencionou, eu acredito que ele seja bem menor, uhum. bem menor.
bem menor pelo movimento, tanto a nível público quanto privado, seja dentro de uma farmácia, seja na unidade básica de saúde, seja no hospital, ou numa rede de serviços como esse que eu estou vivenciando. É o que você falou, é o efeito internet, a tecnologia, né, acaba Isso, aproximando. reduzindo essas diferenças, assim, né, temporais mesmo, assim, então a gente acaba correndo atrás, né? A vantagem também é isso, né? A vantagem de não ser um serviço como lá, né? Como em Portugal, como na Espanha, tudo, né? Uma concessão mesmo, né? Que é para aquela pessoa que também não entra numa lógica de cartório mesmo, né? Porque e aí você tem mais a questão do poder econômico, né? Das grandes redes, né? Então é isso, por exemplo, é diferente, né? Quando uma grande rede ou alguém que tem recurso, né? Se convence da ideia, tem muito mais. Por exemplo, talvez hoje, o que me pareceu é que em alguns aspectos, hoje a Laís, talvez, né, que está no delay do que você viveu lá, ela tem mais estrutura, talvez até, do que muitas farmácias que você vivenciou, né, lá. Sabe que na época que eu estava em Portugal, o professor Henrique estava num projeto de desenvolver um software para dar suporte na consulta farmacêutica, né, para poder fazer o prontuário todo eletrônico e também juntar com a dispensação, para fazer a parte de faturamento. Naquela época se discutiu isso, e naquela época também se tinha já um software também do Dader, né, e Sim. depois eles migraram para uma plataforma online, só que aí tem a questão do a questão legal que envolve os dados do paciente, né, então se você coloca na plataforma que vai ser alimentado em outro país, as questões de ditar aquelas informações de um paciente em uma outra plataforma, em um outro país, e aí entram algumas questões, né, a nível de direito, que a gente também precisa ter conhecimento para depois não gerar algum problema, né, legal. Exato. E aí você fala que você estava desenvolvendo isso lá, e aqui, por exemplo, no Brasil já tem o Clinicar, né? Isso, Que é e maravilhoso. esse Clinicar, ele foi desenvolvido, a gente está falando desde 2016, 18, 17, eu acho que é isso, se não me falha a memória, porque eu lembro que na época que eu estava nessa rede, eu cheguei a encontrar várias vezes com o professor Cassiano, e ele estava, né, iniciando com esse projeto Sim, junto com a Abrafarma, e as ferramentas que eram necessárias para dar todo o suporte na Abrafarma e aquilo expandir para todos exato. os associados, né. O Cassiano é uma experiência interessante porque ele conseguiu aliar a questão do conhecimento da universidade com o mercado e a tecnologia, que é muito mal visto, inclusive, né, pela academia. Assim, eu vejo muito isso, assim, né? Eu nem conheço o Cassiano, eu nunca vi ele. Inclusive, eu só troquei algumas mensagens com ele, e-mail e tal. Mas, assim, eu vejo muitas pessoas torcendo muito o nariz dele, né? Uma bobagem para ele, assim, uma bobagem, né? E principalmente as pessoas que são mais SUS, né? Eu sou totalmente SUS, assim, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ele deu uma grande contribuição para o SUS até, né? Quando a Noêmia, né, que estava à frente, inclusive, também do Ministério, com eles fizeram, né, a primeira implantação, né, Lá de em cuidado Curitiba, farmacêutico em Curitiba, eu tá? estava lá no Paraná, na Só que época que assim, foi feita. isso, o Cassiano ele é esperto nesse sentido, porque eu acho que ele consegue visualizar também as limitações da universidade. Eu visualizo muito isso, assim. Eu acho que a universidade ela vai até certo ponto, mas para você ter tudo que envolve tecnologia mesmo, a universidade ela emperra mais do que ajuda muitas vezes. Então, o que é que ele fez? O Clinicar mesmo, pelo que eu acompanhei, é uma startup, né, que pode ter nascido na universidade, mas depois ganhou
é, Investidores fora. ganhou vida própria, né? Então, tipo, porque é assim, né? O mercado, a tecnologia tem assim. O iPhone, ele surgiu na universidade, mas ele jamais seria o iPhone se não fosse para Apple depois, né? Então, não teria um iPhone da Oxford, por exemplo. Por exemplo, a vacina da Oxford é a vacina da Oxford porque tem a AstraZeneca, tem a indústria. A gente tem que entender essas dinâmicas, né? Você vê que a maioria das vacinas que estão sendo produzidas, elas estão junto das universidades, mas elas não são exclusivas das universidades, que a universidade mesmo não conseguiria dar escala, mas também a indústria, a tecnologia não conseguiria criar, né, ou ter as ideias iniciais como a universidade tem. Então é uma coisa, uma parceria que tem que acontecer, né? Sabe que da mesma forma lá atrás, eu escutei isso de vários farmacêuticos, mas como assim eu vou cobrar uma consulta farmacêutica Sim, para um paciente? E aí ele não percebe que aquilo que ele está fazendo tem um valor agregado e que é necessário, até porque se nós somos funcionários e precisamos também de uma estrutura, existe como que eu posso falar, um custo associado àquilo. Então, se existe um custo, tem que vir dinheiro, um orçamento para cobrir esse custo e para que eu possa manter. Né? Eu acompanhei essa discussão, né, há um tempinho atrás, né, e eu aposto que quando você falava isso, parecia uma coisa até meio criminosa, né, assim, né, que Sim, isso, sim. honesto, Na época, não é ético, né, vai uhum. cobrar, né. Hoje a Laís já veio e fala assim, olha, a gente cobra Eu como. R$ 30 Sim. alguns pacientes estão de olha, o senhor pode ir, se o senhor achar que vale a pena gostar, tal. Quando ela falou assim, R$ 30, eu falei, eu usaria exatamente essa mesma estratégia. Eu diria, olha, se o senhor tiver disponibilidade, a gente pode fazer a consulta e uma vez o senhor achando que vale a pena, a gente cobra. Se não, ok. Eu duvido, cara, a maioria das pessoas, se for um serviço bem feito, vai pagar com gosto, sim. Às vezes A não vai pagar se experiência, não tiver mesmo, né? a Mas hoje a experiência que gente eu tá tive falando lá disso, na né? farmácia, nessa farmácia, né? Porque assim, na farmácia popular do Brasil, a gente não cobrou, né? O serviço, não cobrou. Mas Que é uma outra proposta, né? isso. Mas Né? lá na farmácia, né, nessa drogaria, nessa rede, a gente tinha o valor cheio, né, da consulta. Se não me falha a memória, o valor ele tava era R$ 80 que a gente colocava como valor cheio e a gente ofertava com desconto utilizando o cartão de esses clubes de associação, sabe? Como por exemplo, ai, me ajude, um programa Fidelidade, de pontos. cartão de fidelidade, né? Isso, perfeito. Então, a gente usou essa estratégia junto com o marketing para baixar o preço, então, para o paciente ter noção de que o valor é de uma consulta, né? É um valor, ele precisa ser um valor de uma consulta, não Sim. estou comparando com o valor de uma consulta de um médico especialista, que às vezes, dependendo do médico, vai ser R$ 500, né? Não estou falando nisso, mas numa situação como essa. Então, para que ele saiba que tem um custo e que a gente, porque eles é um serviço novo, a gente está ofertando com preço diferenciado e a gente fechou o preço da consulta em R$ 30. Mas a gente não chegou a fazer a conta, né, naquela época, a conta que é a reversa para manutenção do serviço, o quanto que o serviço custava, né, para eu manter o farmacêutico full time na consulta, ele se pagar e pagar também o farmacêutico, né? Eu vou Porque trazer um isso, colega, eu vou isso é, trazer um. isso é interessante, só para eu terminar, isso é interessante, porque aí a gente tem a visão da dinâmica do setor privado, que ele precisa que aquele profissional ele seja visto como dando lucro, né? Ele tem que se pagar e tem que gerar renda e valor para a empresa. E aí a gente consegue virar o jogo, que Exatamente. é a dinâmica que a professora Linda Strand, com o serviço que ela tem lá, utiliza, né? É. Uhum. E é o que você falou também, assim, né? Hoje a gente também está lidando com um mercado altamente competitivo, né?
A gente está falando aí de mais de 80 mil farmácias no país, é gigantesco. E aí, em muitos lugares, você tem uma concentração, um excesso de estabelecimentos mesmo. E aí, o que, por exemplo, há uma rede como a Pague Menos, por exemplo, veja o nome, né? Pague Menos, né? Uma rede como a Pague Menos está percebendo é que não, a estratégia não pode ser só mais cobrar menos, né? Produto e menos. Tem que ter valor. Exatamente, o Cassiano fala muito isso também, porque vai chegar um momento que você acaba só perdendo lucro e você não tem diferencial competitivo. E aí as grandes redes, e muitos dos pequenos também, colegas, inclusive farmacêuticos, são donos de farmácia, estão apostando nos serviços farmacêuticos como diferencial. E, gente, assim, ó, depende muito do local, da clientela, do serviço que você oferece. Eu vou trazer um colega aqui. Agora que vocês me deram ideia, eu estou adorando isso. Eu vou convidar ele para vir para cá, mas é uma pessoa próxima minha e que ele assim, ele com o serviço dele, ele já me falou uma vez que ele gera um faturamento de 40 mil reais por mês. Só que é diferente, né? Por isso que eu vou trazer ele, porque ele é uma proposta diferente. Ele trabalha com farmácia de manipulação. Então, ele faz manejo, só que com medicamentos manipulados. Então, ele trata rosácea, manchas na pele. Então, tem muito uma pegada de dermatologia, inclusive. Sim, na época que eu estava na farmácia popular do Brasil, a gente nem discutia sobre prescrição farmacêutica, né? Não se falava sobre isso. E eu me deparei com uma paciente que ela tinha uma dermatite de contato nos pés. E aquilo estava extremamente machucado e precisava de uma intervenção. E eu recorri a uma farmácia de manipulação, e como não existia esse hábito da prescrição, eu gerei a prescrição, fui conversar com a farmacêutica, né, para a gente poder fazer a intervenção com o paciente dentro do elenco previsto no regulamento, né, na legislação, em que ela poderia manipular para que o paciente utilizasse e a gente pudesse ter os resultados. Né? Essa paciente a gente conseguiu, sim, em torno de 7 dias, 7 a 10 dias, ela já estava completamente diferente, o pé. Eu até procurei pelas fotos, mas não consegui localizar, mas depois eu prometo que eu vou compartilhar isso com vocês, e foi visível. Quem acompanhou comigo isso de perto, sabe quem foi, Rafael? O Josimário. Josimário. O Josimário esteve comigo na época. Eu falei, nossa, eu vou ter que ir lá conversar com a farmacêutica para ela não tomar um susto, né, de receber. Inclusive, essa mesma paciente, a gente fez o primeiro relatório farmacoterapêutico, que foi parar para um médico no HU, porque a paciente ela não precisava de um medicamento que ela estava fazendo uso e ela estava gerando hipotensão nela, né, e risco de queda para o idoso é complicado, né? Sim. E aí foi aceito. Naquela época não existia aquele trabalho já que existe hoje no HU de ir lá, né? Então foi um processo, como que eu posso dizer, um trabalho que a gente não sabia como que ia receber, né? Como que as pessoas aqui, os prescritores iam receber. E hoje a realidade hoje é totalmente diferente. Para, por exemplo, vocês que estão saindo, né? Eu falo os alunos que vão sair em breve, vai ser outro, o mercado vai ser outro. Uhum. E assim, as pessoas que não estão percebendo isso, infelizmente, vai ficar para trás, assim, porque pense, ó, um local como a Pague Menos, por exemplo, não vai contratar uma pessoa que não tem um perfil parecido com o perfil da Laís, por exemplo, né, com o teu perfil, assim, já vai ser diferente, assim, então, se não cada vez vai afunilar mais, né, então, se a pessoa não tiver esse perfil, vai ser bem complicado. Mas eu adorei esse exemplo, né? Porque é muito bom, né? Apesar que você falou que é né, prescrição, mas de fato você fez uma prescrição e que foi para manipulado, então é um outro arsenal gigantesco, né? Também, e que ainda encaminhou para um outro colega que fez isso. Então, isso é muito bacana, muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem questões aí. A Bárbara aqui só colocou, né? HU é o Hospital Universitário
Da De federação. Sergipe. Aqui a gente fala HUB, né? Aqui Aham. o pessoal fala HUB, que é o Hospital Universitário de Brasília. Essa realidade foi no HU de lá de Sergipe, o Hospital Universitário da Universidade de lá de Sergipe, né? E foi bem positivo, né? Depois até o professor Divaldo recebeu o feedback lá, teve a oportunidade. Maravilha. Foi logo quando começou a residência multiprofissional lá. Lá eles têm, inclusive, né, um serviço, né, de acompanhamento. Bárbara, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, era só porque quando eu cheguei em Brasília, eu tinha muita dificuldade com a sigla, aí vocês ficaram falando de HU, eu acho que os alunos ficaram curiosos ou sem saber o que seria, por isso que eu coloquei. Maravilha, O obrigada. serviço lá é excelente, excelente, também tive a oportunidade de acompanhar, foi muito bom. E eu acredito que eu sucedi a Emanuele na farmácia lá popular em Nossa Senhora da Glória. Ah, que coisa boa! Coincidência, hein, Bárbara? Pois é uma esquina, gente, é uma esquina mesmo, quem diria, né? As linhas traçadas, né? Exatamente. Posso só comentar, Rafa? Por favor, Nayo, por favor. Eu queria agradecer também a Emanuele, foi ótimo, Emanuele, que complementa muito, né, o que a gente gostaria de abordar essa tarde aí com os alunos, né? Mostrar um pouco das possibilidades reais do serviço, com uma experiência nacional aí da Laís, né, e a sua, que além da experiência que você teve, né, aqui no Brasil, enriqueceu com essa experiência em Portugal, que para a gente é uma referência em termos de serviços, né, que já vem com essa construção, né, da farmácia enquanto estabelecimento de saúde e todo o desenvolvimento dos serviços, né, que o próprio Cassiano, né, a formação dele é de lá, né, então, inclusive, então eu acho que é um berço aí para a gente da questão dessa proximidade, né, da nossa atuação profissional junto à comunidade e de forma clínica. Então, agradecer também, eu acho que é importante a gente visualizar essas experiências para que a gente possa adaptar a nossa realidade. A gente tem uma realidade aqui que é um pouco intermediária, né, do que seria Portugal, por exemplo, né, do que é, por exemplo, considerado uma drugstore, né? Então a gente está no meio do caminho aí desse processo, e acho que a gente teve muitos avanços, né, enquanto legislação mesmo, né, trazendo a farmácia para essa questão de ser um estabelecimento de saúde, não um estabelecimento comercial. E eu acho que esses avanços que a Laís mostrou e que você também vivenciou um pouco, ele só é possível por isso, né? Por essa busca de um espaço qualificado para a atuação do profissional farmacêutico, porque realmente não é fácil, né? Então, assim, você está dentro de um estabelecimento que se ele não tem uma visão clara, né, do seu papel dentro da rede de cuidados em saúde, né, de forma geral, e eu diria até, né, a farmácia enquanto uma comunitária, né, privada, enquanto uma rede suplementar, digamos assim, ao SUS, né? Então, assim, essa questão da complementariedade, que eu acho que é uma discussão que a gente vem fazendo, né, Rafa? Assim, pensar a farmácia comunitária de forma integrada, né? Tanto a privada e pública, né? Nós temos diferenças, claro, sim, de estrutura, de organização, né? Da própria funcionalidade dentro da rede é diferente, né? Mas, então, eu acho que é muito bacana a gente estar discutindo e trazendo essa realidade para os alunos que estão aqui em formação. Porque muitas vezes, quando a gente fala em sala de aula, né, sobre os serviços clínicos, ou traz os conceitos e traz exemplos, parece que aquilo está muito longe, né, e que não acontece, ou que não é possível acontecer, né? A gente vivencia isso. Então, quando a gente traz as questões mais concretas, eu acho que fica mais fácil de que esse conhecimento que está sendo construído aqui através desse projeto, né, de estar buscando as evidências, né, sistematizando essas evidências para o suporte da atuação profissional, que isso esse conhecimento seja sedimentado, né, vislumbrando que esses serviços, que esse documento, né, que vocês vão produzir durante a disciplina, ele seja utilizado, né, e de que forma a gente vai utilizar,
né? Então, assim, eu acho que para quem está longe do serviço deve ficar assim, mas eu passo numa farmácia hoje, eu vejo os operadores de loja, né? Os balconistas, né? E a gente falou sobre isso na aula passada, sobre a necessidade de uma visibilidade para esses profissionais também, né? E você trouxe